Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de metodologia científica. Hoje nós vamos conversar sobre elaboração da monografia. Todos vocês aí terão, ao final do curso, aí, que escrever uma monografia e apresentar para vocês concluírem o curso. Então hoje a gente vai conversar aí sobre isso, como escrever uma monografia. Então, em primeiro lugar, exemplares da monografia, exemplar de defesa. Então, exemplares da monografia serão submetidos à banca examinadora na defesa do trabalho. Deve estar de acordo com as normas da instituição. No caso aqui do IFMT Campus São Vicente, é o Guia de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. Eu vou estar disponibilizando esse guia para vocês lá na plataforma de ensino, para que vocês possam baixar aí no computador de vocês, tal, para quando vocês forem escrever a monografia de vocês, vocês sigam aí como orientação. Mas de repente estar atento também, se de repente não houve alguma alteração, porque a gente vai estar disponibilizando esse guia para vocês agora e, sei lá, de repente até vocês forem escrever a monografia de vocês, já pode ter ocorrido alguma alteração. Então, consultar lá no site também, né, do campus, tá? Esse guia, para ver se houve alguma alteração ou não, tá? Então a monografia deve ter encadernação simples, com espiral ou grampos e capa de plástico. Então esse é o exemplar para defesa, né? Tá? É um material mais simples, tá? Você não precisa se preocupar em fazer uma encadernação melhor, né? De repente aí uma capa dura ou com papel, certo? Porque isso aí tem um custo maior, tá? E no caso para a defesa não tem necessidade. Por quê? Porque a banca examinadora vai sugerir aí várias correções, né? Então você vai ter que fazer essas correções, tá? Para apresentar novamente essa monografia, entregar para você entregar os exemplares definitivos, né? Então, ou seja, esses exemplares que você utilizou na defesa, depois eles não vão ter utilidade nenhuma, tá? Então, por isso faz que é uma encadernação mais simples, para ficar até mais barato. Já o exemplar definitivo, que são os exemplares da monografia que serão entregues na biblioteca, então possui três diferenças em relação aos exemplares de defesa. Tem as correções propostas pela banca, tem que se fazer as correções, né? Tem a folha de aprovação da banca e tem a encadernação padrão do curso, capa dura. Então sempre é importante também ver qual o tipo de encadernação que o guia de orientação recomenda, certo? Para você estar fazendo essa encadernação para entregar os exemplares definitivos após as correções sugeridas pela banca examinadora. Então, condições gerais. Então, a impressão legível, sem falhas ou erros de impressão. Tá? Então, tem que ser um material de qualidade. Até porque esse material, né, depois várias pessoas vão estar consultando, até algumas pessoas de fora da instituição. Então, isso é bom ter uma aparência, né, uma boa aparência, tá? Para causar uma boa impressão, né? Imprimir no anverso da folha em papel branco, tá? Usar espaço duplo, 1,5 é mais usual. Imprimir na cor preta é permitido colorido, porém isso aí geralmente quando você vai, principalmente se você for pagar alguém para imprimir, isso aí tem um custo adicional maior, né? Tá? Então, e usar também papel A4. Mas tudo isso aqui tem que estar o quê? De acordo com o guia de orientação para elaboração de TCC. Então, isso aqui já está de acordo, né? Já está de acordo com o guia de orientação para elaboração de TCC. Então, por exemplo, margens, frente, anversa, tá? Então, esquerda, margem esquerda e margem superior 3 centímetros, margem direita e inferior 2 centímetros, tá? Verso, esquerda 2 centímetros, direita 3 centímetros, superior 3 centímetros, inferior 2 centímetros, ok? Então, margens e espaço. Então, é só aqui ilustrando, né? Então, nós temos aqui a margem superior 3 centímetros, certo? Aqui no anverso, né? Então, 3 centímetros, aqui no anverso 3 centímetros, certo?
Mas isso aqui é seguir o que? Conforme está no guia de orientação. Direita 2 centímetros, inferior 2 centímetros, margem inferior 2 centímetros. Tá? Então está de acordo aí com a NBR 14724 de 2015. Margem e espaços. É permitido o uso das margens justificadas ou alinhadas à esquerda. Então, lá conforme o nosso guia de orientação, a margem tem que ser o quê? Justificada. Então, muito importante estar atento para isso também, tá? Estar atento para isso, certo? Margens justificadas, tá? Então, aqui, né? Isso aqui está justificada, né? Essa aqui já não está. Então, até por uma questão de estética, né? A margem justificada, a apresentação é bem melhor do que uma margem não alinhada, né? Não justificada. Mas o nosso guia de orientação, tá? Do IFMT Campo São Vicente, ele exige que as margens sejam justificadas. Então, esquemas de espaçamentos, né? Tá? Então, aqui o título do trabalho alinhado com a margem, tá? Com a margem aqui esquerda, né? Espaço aqui superior, ou seja, margem superior 3 centímetros da borda superior, né? Que vai ficar o título, certo? Número da página, então é na margem superior direita, tá? 2 centímetros da borda superior e 2 centímetros da borda direita, ou seja, bem centralizado aqui, né? Na margem superior direita aqui. Entre o título e o início do texto, uma linha em branco, ou seja, um espaço, né? Um enter, tá? Antes de você começar o texto. Espaço entre linhas 1,5 centímetros, então 1,5, o espaço entre linhas. Margem direita 2 centímetros. Margem esquerda 3 centímetros. Parágrafo, tá? Parágrafo 1,5 centímetros, tá? Certo? Citações. Então, citação a 4 centímetros de reentrada, escrita com espaço simples, tá? Entre as linhas, letra menor e sem aspas. Então, conforme nossa orientação lá, essas citações tem que usar a fonte 10, tá? Fonte tamanho 10. E nós já vimos também lá já tivemos uma aula lá, foi nossa segunda aula, né? Só sobre citações. Então, também fazer essas citações aí conforme a BNT também, tá? Que nós já vimos na nossa aula sobre citações, certo? Traço de 3 centímetros, né? O tamanho do traço 3 centímetros. Rodapé com espaço sempre entre as linhas. Então, quando você for fazer, deixa eu escrever o que? Uma nota de rodapé, tá? E a margem inferior aqui também, 2 centímetros. Então, paginação sequencial a partir da página de rosto. Numeração no canto superior direito do papel em algarismos arábicos. Não se numera as páginas do pré-texto, tá? Certo? Então, já comentou lá, né? Lá anteriormente nós vimos, né? Então, número da página no canto superior direito, a 2 centímetros da margem superior e a 2 centímetros da margem direita. Fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, certo? Então, isso aqui já está conforme o nosso guia de orientação lá. Então, as citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas, notas, fontes e títulos das ilustrações e tabelas devem ser em tamanho menor e uniforme, tá? Menor e uniforme. Então, consultar lá o guia de orientação de trabalho e conclusão de curso, beleza? Do Campo São Vicente. Então, isso é muito importante. Tem que seguir o que está no guia de orientação. Estrutura da monografia, pré-texto. Então, o pré-texto é o quê? Páginas de informações sobre a monografia. Texto, conteúdo principal do trabalho. Pós-textos, anexos e outras informações. Então, tem aqui, estrutura da monografia. Então, parte externa, capa e lombada é opcional, né? Mas sempre se recomenda colocar uma capa. Lombada, geralmente não, né? Mas capa sempre é bom colocar, né? Parte interna, elementos pré-textuais. Então, por exemplo, folha de rosto, obrigatório, errata. Opcional. Acho que errata não fica muito legal, né? Porque fica aquele monte de
de erro dentro do texto e depois lá coloca uma errata. Não, acho que tem que fazer o quê? Tem que fazer as correções conforme a sugerido pela banca examinadora, tá? Antes de imprimir o exemplar definitivo, né? O exemplar para entrega à biblioteca, certo? Agradecimentos é opcional, mas é sempre bom colocar, tá? Sempre bom colocar agradecimentos, né? Agradecer aí a instituição, professor orientador, colegas que ajudaram aí no trabalho, servidores, ou seja, todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram lá com o seu trabalho. Resumo na língua vernácula, obrigatório, certo? Lista de ilustrações, opcional. Lista de tabelas, opcional. Lista de abreviaturas e siglas, opcional. Lista de signo, opcional. Sumário, obrigatório, tá? Elementos textuais. Introdução, desenvolvimento e considerações finais. Elementos pós-textuais. Referências, obrigatório, tá? E tem que estar conforme lá normas ABNT, né? Glossário opcional, apêndice opcional, anexo opcional, índice opcional, formulário de identificação opcional, ok? Então, organização na monografia, né? Então, aqui simplesmente resumindo, certo? O que nós vimos ali no slide anterior, tá? Então, por exemplo, a lombada é opcional, né? Mas temos aqui capa, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, tá? Então é interessante também sempre fazer uma dedicatória, né? Epígrafe, resumo em língua portuguesa, resumo em língua estrangeira, geralmente é obrigatório também, listas, sumário, aí vem introdução, desenvolvimento, conclusão, obras consultadas, né? Certo? Na verdade, que são referências bibliográficas, a gente também já falou numa nossa aula lá quando a gente falou sobre citações, a diferença entre em referência, quando nós falamos sobre referências bibliográficas, nós falamos a diferença entre obras consultadas e referências bibliográficas, tá? Glossário, apêndice, anexo e índice. Então, essa aqui seria a sequência. Então, exemplo aqui de capa, né? Tá? José de Siqueira, inspeção periódica dos usadores no estado do Mato Grosso. Então, capa geralmente só vem o quê? O nome, tá? Do autor lá e o título do trabalho. Somente, certo? Estrutura da monografia, pré-texto, ou seja, página de rosto. Indicação de todas as informações sobre o trabalho. Então, sequência: nome do autor, título e subtítulo, se houver subtítulo, né? Tá? Tipo de trabalho, monografia, dissertação, tese, etc. Orientador, local e data. Então, aqui nós temos aqui um exemplo aqui de página de rosto, né? Então, temos aqui o autor, né? Machado de Assis. Estudo da viabilidade econômica para a implantação de uma fábrica de suco de manga na Serra de São Vicente, Mato Grosso. Então, a identificação aqui do trabalho, então monografia, né? Apresentada à Faculdade de Agronomia do IFMT Campo São Vicente para a obtenção do título de graduação em Engenharia Agronômica. Orientador, local, né? E data. Geralmente essa data que você coloca só o mês e o mês e o ano, tá? Outro exemplo aqui de página de rosto, né? Certo? Então, isso aqui seria o quê? Esse primeiro aqui seria uma página de rosto. É só o título, né? Tá? Então, só o título. Aqui um exemplo aqui de uma página de rosto com título e subtítulo. Então, título, viabilidade econômica no casamento. Subtítulo, um estudo experimental aplicado ao casamento com políticos. Certo? E aí, mesma coisa, né? A identificação do trabalho, o orientador, local e data. Ficha catalográfica, normalmente é elaborada por um bibliotecário, fica no verso da folha. Então isso aqui também é obrigatório, mas quem elabora essa ficha aqui é um bibliotecário, porque tem todo um regulamento lá, certo? Então o bibliotecário que elabora essa ficha catalográfica. Então um exemplo aqui, Sarney José, né? O título do trabalho, tá? A identificação do trabalho, agronomia, certo? Mas ainda está faltando aqui ainda também, que deve ser colocado também o que? O ISSN, né? Certo? Mas é o bibliotecário que faz isso. Então, quando vocês escreveram a monografia de vocês, tal, foi para a banca examinadora, tal, foi aprovado, aí você leva um exemplar na biblioteca lá para o bibliotecário elaborar a ficha catalográfica para você colocar no seu exemplar definitivo. Currículo,
Então é sempre bom colocar, né, o currículo, por exemplo, dados curriculares. Um breve, né, um breve currículo do autor, né, nascimento. Então, por exemplo, Rogério Ceni, data de nascimento, filiação, e aqui o que foi feito? O ensino fundamental na escola tal, ensino segundo grau na escola tal, agronomia no IFND Campos São Vicente, então são informações básicas, né? Ok? Dedicatória, sempre bom também colocar, né? Então, por exemplo, sempre aqui aos pais, né? Namorado, namorada, esposa, esposo, né? Então é sempre bom colocar, tá? Uma dedicatória. Então aqui no caso a pessoa colocou ao pai, né? Ao meu pai, com amor e carinho para a dedicação à política e pela grande ajuda aos mais necessitados. Agradecimentos, sempre muito bom também colocar uma página lá com agradecimentos, né? Então, a realização desse trabalho foi possível graças à colaboração direta ou indiretamente de muitas pessoas. A todos os colegas do curso, da FMT Campo São Vicente, ao orientador, à empresa que cedeu os equipamentos, aos funcionários, aos colegas, a esposa, a namorada, certo? Tá bom, é sempre bom colocar um agradecimento. Epígrafe, tá? Depende se quer colocar lá uma frase, né? Citar alguma frase. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Artigo 7, item 22, Constituição do Brasil, 1988. Tá? Então, você cita aqui uma frase aqui de um outro autor, né? Mas também pode ser, de repente, uma frase sua também, tá? De repente você tem lá uma frase bonita, tá? Se querer colocar, pode ser sua também, tá? Ou pegar de algum autor. Só que você tem que fazer, lógico, tem que fazer. Se não for uma frase sua, tem que citar o autor, né? Tá? Então, sumário. Então, tem como finalidade dar uma visão geral do conteúdo e facilitar a localização dos assuntos, sumário ou índice, né? Tá? Mas geralmente lá no monografia você coloca sumário. É meramente informativo, não necessitando dos elementos pré-textuais. Inicia com a introdução e com um espacejamento simples, tá? Deve haver um destaque entre os itens que se subordinam no sumário, então maiúsculo e negrito, maiúsculo, minúsculo e negrito, minúsculo, minúsculo e itálico, tá? Então essa aqui é a forma de citação, então item, subitem, tá? Então maiúsculo e negrito, maiúsculo, minúsculo e negrito, minúsculo, minúsculo e itálico. Então essa é a sequência. Mas é bom também dar uma olhada aqui no guia de orientação, porque geralmente vem lá algumas recomendações no guia de orientação de como fazer o sumário. Tá? Lista de figuras. Então, por exemplo, figura 1, diagrama de equilíbrio binário. Tá? Então, lista de figuras. Tá? Curva de análise térmica, relação entre PI e PO. Então, geralmente, essa lista de figura ela vem no final da monografia lá. Lista de tabela, lista de figuras, certo? Geralmente se coloca no final da monografia. Lista de tabela também, mesma coisa, tá? Vem lá no final da monografia, né? Certo? Então você coloca a tabela, a figura lá no corpo do texto e lá no final você coloca uma lista lá, uma lista dessas tabelas e figuras, identificando as páginas, né? Lista de abreviaturas, caso tenham, né? Tá? Também colocar, caso tenha algumas abreviaturas, também colocar no final, certo? O que significa essas abreviaturas, né? Resumo, então o que a gente falou, sempre o resumo, tá? Então, por exemplo, aqui está o nome do autor, tá? E o título, desenvolvimento de uma metodologia para a obtenção da revisão de prova de maneira rápida e eficaz. E identifica também a monografia, o que é, certo? Monografia, IFMT Campus São Vicente, não sei o que, campus, sendo referência de Campo Verde. E o ano, né? Ok? Então, essa sequência aqui. Aquilo que eu falei, resumo, fazer um breve resumo aí do trabalho, né, da monografia, a gente já falou sobre isso também, tá? Como se fazer um resumo, o que deve constar nesse resumo. Então, aqui o resumo em português, né?
E resumo também em língua estrangeira. No caso da monografia de vocês, ver nas normas do Campo São Vicente se é obrigatório, tá? Mas geralmente é obrigatório. E geralmente obrigatório é a língua inglesa, né? Tá? Aí, continuando ainda, né? Estrutura da monografia, texto, tá? Então, no texto vem o quê? Introdução, revisão da literatura, objetivos, material. Então, objetivo para ser objetivo geral e específico, né? Tá? Material e métodos, ou metodologia, né? Resultados, discussão e conclusões. Pode-se colocar também, além da conclusão, por exemplo, considerações finais. Tá? Considerações finais. Aí tem que ver com o orientador. Às vezes o orientador fala, não, vamos colocar, além da conclusão, umas considerações finais. Tá? Introdução. Então, o que vai na introdução? A introdução deve apresentar o assunto, descrever a importância do trabalho, referências aos objetivos do relatório, causas ou razões que motivaram na realização, contribuição do Estado de trabalho para realizar em sua relação com os trabalhos, a importância desse, no caso que ele está falando relatório, mas importância o quê? Do seu trabalho, o que ele vai trazer de benefício aí para a sociedade, mesma coisa aqui, né? Tá? Mesma coisa na questão da contribuição. Revisão da literatura. Então, a revisão da literatura. Reunião da literatura concernente ao tema do trabalho com o objetivo de oferecer informações relevantes sobre o assunto estudado, oferecer subsídios para melhor compreensão e interpretação dos resultados a serem apresentados no decorrer do trabalho, tá? Porque você vai pegar os seus resultados, vai comparar com os resultados que você conseguiu aí na revisão bibliográfica, nas literaturas, né? Comprovar a necessidade ou a oportunidade do estudo. A revisão da literatura não deve ser uma sequência impessoal de resumos de outros trabalhos. Ao contrário, deve incluir a contribuição do autor, demonstrando que os trabalhos foram examinados e criticados objetivamente. Tá? Objetivamente. Então, essa revisão de literatura, a gente já falou também que você tem que fazer também quando você vai fazer o quê? Elaborar o seu projeto de pesquisa. Tá? Eu fiz essa revisão da minha literatura, eu estava para escrever o projeto, sei lá, estava no 4º semestre. Eu já estou aqui escrevendo monografia no 8º semestre, tá? Então já se passaram aí 2 anos, né? Então simplesmente o quê? Procurar dar uma atualizada nessa revisão, porque você já fez a revisão quando você foi escrever o seu projeto. Então, quando for escrever a monografia, dar uma atualizada, porque durante esses 2 anos aí, que já se passaram, já podem ter surgido aí vários outros trabalhos, tá? Vários outros trabalhos que venham, de repente, contribuir de forma muito positiva com a sua monografia, com o trabalho que você desenvolveu. Objetivo, então, proposição, tá? Então, objetivo, apresentação do problema e do objetivo do trabalho, em que esclarece os limites da investigação e se determinam os níveis dos fatores em estudo, precisando que foi apresentado na introdução, tá? Então, nós já comentamos, né, na nossa aula anterior também, como se escreveu que um objetivo geral e objetivos específicos. Material e métodos. Material e métodos. Descrição completa da metodologia utilizada, que permita a compreensão e interpretação dos resultados, bem como a reprodução do estudo e a utilização do método por outros pesquisadores. Então, a metodologia é muito importante que ela tenha sido bem descrita, tá? Bem detalhada, porque caso algum pesquisador queira repetir esse trabalho seu, ele vai lá pegar a sua metodologia e repetir. Sei lá, eu fiz meu trabalho aqui no Mato Grosso, no Campo São Vicente, ou em Campo Verde, e de repente um pesquisador lá de Paraná achou interessante o trabalho, tá? E ele quer repetir esse trabalho lá no Paraná, certo? Então ele vai pegar o que? A sua metodologia e repetir esse trabalho fielmente. Então é muito importante que esse material e métodos ou metodologia seja muito bem o que? Descrita, tá? Material, descrever todo o material empregado na pesquisa, certo? Tudo que foi utilizado, então deve ser descrito. E o método, né? Então, material e método, descrição da metodologia. Procedimentos, descrição em ordem cronológica de todos os procedimentos experimentais que levaram os resultados. Amostra e amostragem, tá? Resultados e discussão.
A apresentação dos resultados obtidos de forma objetiva, exata, clara e lógica, tá? Então, aqui nós já comentamos. Redação científica, ela tem que ser o quê? Um linguajar o quê? Simples e objetivo. Não adianta ficar rebuscando palavras difíceis. Não, tem que ser bem direta, tá? E de preferência usar o quê? Termos técnicos o quê? Da área. Também pode ser incluir tabelas, quadros ou figuras em geral, desenhos, gráficos, mapas, esquemas, modelos, fotografia, etc. Então, na discussão, deve-se estabelecer as relações entre causa e efeito e fazer comparação dos resultados obtidos com aqueles apresentados na revisão da literatura. Então, os itens resultados de discussão podem ser escritos em capítulos separados, tá? Então, conclusões. A apresentação das respostas à problemática do tema exposto deve ser clara e concisa e referir-se aos problemas levantados e discutidos no trabalho. O autor deve manifestar seu ponto de vista sobre os resultados obtidos e seu alcance. Não se permite a inclusão de dados novos neste item, tá? Neste item, beleza? Então, a estrutura da monografia, que seja o pós-texto, né? Então, o que vem após a conclusão ou considerações finais, né? Então, seria o quê? A gente chama aí de pós-texto, que seria o quê? As referências bibliográficas, tá? Então, você deve colocar aqui nas referências bibliográficas todas as citações que foram feitas, né, na sua revisão de bibliografia, ou depende da metodologia também, às vezes você coloca também alguma citação, você vai usar um método aí que já foi apresentado aí por algum pesquisador, né? Então, sempre citar o que lá no texto o autor e todas as citações feitas no texto têm que ser colocadas na referência bibliográfica. Anexos ou apêndices e resumo em outro idioma. Isso aqui, geralmente, esse resumo aqui em outro idioma, ele vem logo após o resumo, tá? Em português. Então, faz lá o resumo em português, aí logo em seguida já coloca o resumo, tá? Em língua estrangeira. Na página seguinte já coloca o resumo em língua estrangeira. É o mais utilizado. Tá? Então, referência bibliográfica. Relação de referência bibliográfica das publicações citadas no texto. Podem ser ordenadas conforme arranjo alfanumérico ou alfabético. Tá? É mais comum, tá? A ordenação o quê? Em ordem alfabético, tá? Que é a normas ABNT, certo? Que é a normas ABNT. Esse alfanumérico, certo? Geralmente se coloca o quê? Números, né? Lá no texto, ao invés de você citar o autor no texto, você coloca o número, por exemplo, 1, 2, 3, e aí quando você fazer a referência bibliográfica também, tá? A sua referência bibliográfica também vem nessa mesma sequência que se torna no texto, 1, 2, 3, certo? Em ordem crescente. Essa alfanumérico é a norma, as normas Vancouver, certo? Mas a gente usa mais a BNT, tá? Então, a BNT a gente usa a ordem alfabética, tá? A ordem alfabética, ok? Em ordem alfabética crescente, né? Do A para o Z. Então, deve ser obedecida a norma NBR 6023, né? Tá? Então, esse aqui, a gente já vimos lá que já mudou, né? Então, é a NBR 6023 de 2018 ou 2014, não lembro muito bem aqui agora, tá? Que é a última atualização que teve aí. Tabelas, então sempre coloca tabela 1, identifica, né, a tabela, certo? Vem aqui a identificação da tabela e aqui os valores, população, tá? Então, por exemplo, potencial do consumo da população bauruense para produtos farmacêuticos. Então, por exemplo, classe A, sim, 8%, B, beleza? Figuras, tá? Ou gráfico, né? Mas hoje se usa mais as figuras, né? Então, aqui um exemplo, tá? Potencial de investimento da América Latina em tecnologia de informação, bilhões de dólares, certo? Então, figura, sempre muito bom. E na monografia, tá?
Se possível, é até melhor sempre colocar o que? Mais o que? Figura do que tabela. A figura ela é mais fácil que de ser interpretada, né? Como muitos dizem, né? A figura ela fala por si só, né? Então pode-se colocar o que? Pode-se colocar o que? Figura, tá? Redação do texto. Então, de acordo com as normas para publicação da instituição, certo? O texto deve ser redigido de maneira clara e objetiva, seguindo a ortografia vigente, evitando o uso de jargões ou modismos considerados inadequados ou errados. Relatos individuais também devem ser evitados. Então, seguir, tá? O que está lá no guia de orientação, certo? E também seguir o que é as normas ABNT para citações, para referência bibliográfica, tá? E nós também já falamos lá o que algumas informações básicas lá para redação científica. Então, seguir aquelas recomendações, tá? Seguir aquelas recomendações lá, tá? Para redação científica. Redação do texto. A redação deve ter construção lógica e concatenada, texto dissertativo e impessoal, que a gente falou, né? A redação científica sempre ela é impessoal, na terceira pessoa do singular, ou seja, ao invés de falar eu fiz, não, fez-se o seguinte trabalho, tá? Eu realizei, não, realizou-se o seguinte trabalho. Então, tem que ser impessoal. Fatos relatados no passado, né? Tá? Por quê? Porque é um trabalho que você já fez, né? Então, sempre no passado. Na terceira pessoa do pretérito perfeito, singular ou plural, conforme o caso. Unidade e simbologia, obrigatoriamente do Sistema Internacional de Unidade, certo? Muito importante também, né? Assim como as normas brasileiras. Ok, pessoal? Então era isso aí, a gente tinha que passar para vocês aí, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição. Qualquer dúvida, a gente está à disposição pelos canais aí, conforme já combinamos anteriormente.